Olha aqui, minha gente, rapidamente, antes de passar a bola para o nosso Rodrigo Orengo em Brasília, deixa eu comentar rápido dois assuntos que estão aqui nas primeiras páginas dos jornais. O primeiro deles, o Orengo, aliás, vai falar disso, é sobre o indulto de Natal que o presidente Temer finalmente resolveu deixar para o próximo presidente da República, que assume amanhã, Jair Bolsonaro. O Orengo vai detalhar a questão do indulto de Natal, as idas e vindas em torno desse assunto, mas uma das questões que vinha causando polêmica era o alcance do indulto de Natal, né? Foi isso que determinou a sua suspensão no ano passado por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, porque o indulto do ano passado foi entendido como generoso demais e que alcançaria condenados por corrupção. Depois, em torno do indulto deste ano, houve idas e vindas quanto à sua abrangência, o seu alcance. O presidente Temer primeiro disse que não faria, depois que faria, depois faria com restrições, agora finalmente decidiu passar a bola para o sucessor. Duas questões que eu queria colocar rapidamente. Primeiro, embora o indulto seja chamado de Natal e não haja Natal depois do dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, entendo que é razoável como indicador de conduta, embora só possa fazer esse comentário no último dia do ano, que um presidente que está saindo conceda ao presidente que está chegando o maior número de decisões possíveis, que ele também, presidente presente, poderia adotar, baixar e tal, mas que me parece adequado, me parece republicano, que se você entende que deve declarar guerra ao Paquistão, né, e resolve que este é um assunto que deve ser levado à frente por seu governo, mas você não o levou no tempo hábil ou num tempo razoável, né, que você deixe ao seu sucessor a decisão de fazê-lo, porque pode ser que ele não seja favorável a declarar guerra contra quem quer que seja. O Bolsonaro disse durante toda a sua campanha que acabaria com essa política de benefícios, de progressões de penas e tudo mais relativas aos presos brasileiros. A opinião pública tem uma posição muito dividida, não sei se majoritariamente contrária à concessão desses benefícios, e de tal forma que, se nós estamos iniciando um novo governo e o governo Temer não encontrou pacificação em torno do assunto para decretar o indulto de Natal, como vem fazendo presidentes da República historicamente, já que não o fez em tempo hábil, acho que a decisão de deixar que Bolsonaro decida começando o seu governo é uma decisão adequada, né? Como teria sido adequado que o governo Temer também não fizesse várias coisas que fez nos estertores de sua administração, e fez tantas que o próprio governo Bolsonaro, através de sua equipe, anunciou que no plano de governo dos primeiros 100 dias consta como prioritário um pente fino em relação às decisões tomadas pela administração Temer nos últimos 2 meses de governo. Se não houvesse desconfiança, receio da próxima administração quanto ao conteúdo dessas decisões ao apagar das luzes, esta não seria uma prioridade dos primeiros 100 dias, passar um pente fino naquilo que Temer e sua equipe decretaram, decidiram nos últimos 60 dias. De qualquer maneira, Orengo vai falar a respeito, e eu só quero acrescentar um detalhe. Sem sombra de dúvida, à luz da legislação penal, a não concessão do indulto de Natal, repito, à luz da legislação penal, produz injustiças, porque por esta legislação, vários presos de baixa periculosidade, que já cumpriram boa parte de sua pena, teriam direito ao indulto e não gozarão desse benefício se Bolsonaro mantiver a promessa. Entretanto, eu não gosto do argumento de que isso produzirá uma possível reação do sistema prisional. Os sistemas prisionais não podem reagir. É da natureza da situação em que o preso se encontra não ter a possibilidade de uma reação dentro do jogo da legalidade. Presos que reagem necessariamente têm que ser presos que sofram consequências a esta reação.
Consequências que tem que ter o tom, a intensidade compatível, adequada à mesma intensidade e ao mesmo tom da reação da população carcerária. Pode haver, dentro dessa gigantesca população carcerária, certamente há situações que configuram sentenças injustas, equivocadas, exageradas, mas a probabilidade de que o contingente que está ali porque merece estar seja quase que absoluto é maior. Então, compreendo que há várias questões a serem levadas em conta, várias análises a serem feitas, questões a serem ponderadas, mas o argumento de que temos que fazer algo, ou de que o governo tem que fazer algo, porque senão a população carcerária reagirá. Bom, se a população carcerária reage, as autoridades policiais e penitenciárias têm que ter uma contra-reação compatível a isso e colocar as coisas nos devidos termos. Só faltava a análise de uma questão como essa ter que levar como prioridade ou como questão central, não critérios de justiça, não critérios de legalidade, mas sim receio do Estado brasileiro diante do que possa vir a fazer a população carcerária. Seja lá o que pretenda fazer a população carcerária, as regras de estar preso não permitem fazer o que se quer. Tem que se fazer o que se manda. Por isso é uma prisão. Por isso eles estão cumprindo pena. Mas o Orengo dá os detalhes daqui a pouco. Bom, o outro assunto, o próximo ministro da Saúde deu declarações à Folha de São Paulo, numa entrevista, dizendo que a política de AIDS, de prevenção da AIDS, tem que levar em conta não correr o risco de ofender as famílias, né? Eu li a entrevista e fiquei com uma sensação de que tem coisa que o ministro falou que eu acho que está correta. A comunicação do Estado no campo da prevenção da AIDS está fracassando entre os jovens, porque os indicadores de AIDS estão aumentando na população jovem, porque essa população é de uma geração que convive com medicamentos que domaram ou reduziram consideravelmente a letalidade na AIDS, e por conta disso tem muito jovem que acha que não tem problema fazer sexo sem tomar a devida segurança, e o índice de contaminados, de soropositivos, está aumentando. Está aumentando porque o pavor ou a relação direta entre AIDS e morte mudou em função dos avanços da medicina, né? E essa perda do medo que marcou a AIDS num primeiro momento e de forma muito duradoura, né? A AIDS foi o grande pavor, né, da humanidade, de uma boa parte da humanidade no seu advento, e muitos anos depois ainda matou muita gente e tal. Ela continua sendo uma doença terrível, mas a ciência avançou em relação a ela, e esse avanço fez com que os receios, né, no sentimento geral em relação a diminuíssem, né, como em relação a muitas outras doenças que já tiveram alto poder letal e que a ciência foi enfrentando, dominando. Elas continuam sendo muito graves e tal, mas estão reduzidas estatisticamente a outros padrões. O ministro tem razão quando diz que é preciso haver uma comunicação adequada a esta realidade, que mostra que os jovens não estão mais sensíveis ou conscientes ou permeáveis a um aviso, a um alerta que o Estado tem que lhes dar através de campanhas, de iniciativas e tudo mais, e que precisa mudar essa comunicação. Nesse aspecto eu concordo inteiramente com o ministro. Eu só não entendi muito quando ele insere a questão de ofender as famílias. Não sei como uma comunicação relacionada a uma questão como essa poderia ter potencial ofensivo para as famílias. Seria, eventualmente, porque está introduzindo publicamente, na casa das pessoas, através de campanhas oficiais, a discussão sobre sexo na adolescência. Muitos pais, claro, poderão preferir que seus filhos não sejam levados a uma discussão dessa natureza precocemente. Mas o fato objetivo é que a ameaça da AIDS se dá ao longo da vida sexual, e ela se inicia
antes do que muitas famílias gostariam em relação aos seus filhos. Estou falando aqui como um pai de 6 filhos. Tenho 5 filhas mulheres, 4 já adultas, um filho adulto, 2 filhas pequenas e tal. Se a discussão sobre sexo não acompanhar a evolução fisiológica, biológica das minhas filhas, como é que ela vai saber que é melhor, em caso de manter relações sexuais, tomar os cuidados adequados? Eu preferiria que isso acontecesse eventualmente numa idade mais avançada, mas é isto que acontece? Não, né? No plano geral, não. A iniciação sexual, muitas vezes, dos nossos filhos, especialmente as filhas, se dá antes do que os pais gostariam, né? E sei lá quando é que os pais gostariam também. Deve ter família que adoraria que a iniciação sexual só se desse depois do casamento, ou só se desse sei lá quando, mas não é assim. Então eu não sei onde que o componente ofensivo pode ser levado em conta numa discussão como essa, né? Parece que a desmistificação do pecado no campo da sexualidade ajuda talvez a tratar com naturalidade e a dar conscientização, mais do que alguns valores, alguns princípios que a prática não respeita, né? Estou falando do ponto de vista geral. É claro que nesta família ou naquela outra e tal, esse regramento, esse rigor e tal, esse controle tem sucesso e prospera até onde se queira. Mas o dado geral na sociedade, e as estatísticas estão mostrando isso, não é assim. No mundo de hoje, a iniciação sexual se dá antes do que se dava há 30, 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Não sei por que o componente ofensivo, de alguma maneira, traz aí algum risco para a comunicação. Mas, de qualquer maneira, é positiva a abordagem do ministro no sentido de dizer que a comunicação oficial no campo da prevenção da AIDS não está funcionando. E não está mesmo. E não só sobre AIDS, mas sobre doenças venéreas, que vem aumentando também a transmissão de doenças venéreas em função exatamente da ausência de políticas de comunicação e de conscientização, especialmente junto à população mais jovem. Então vamos tocar o barquinho daqui a pouco. O Rodrigo Orengo conosco direto de Brasília. Vai, Cala Bigato.